Você conhece as referências de moda e arquitetura do filme Barbie Lago dos Cisnes? Novamente, esse filme é uma bagunça histórica. Assim, embora a história base do filme se passe no século XIX, dá para ver claramente que o filme passeia por outros séculos anteriores e mostra até o Daniel pegando um mapa da época e é em forma de cubo, como se fosse na época em que acreditavam que a Terra era plana. Se eu tivesse que definir um período para o filme, diria que está muito mais para os séculos XVI e XVII. Começando com mais um belo exemplo de um look em que a Barbie está completamente desconexa do resto do elenco, acho que pode se chamar assim. Eles pegam os elementos bem sutis de um período histórico e reinventam de forma a torná-lo mais atrativo e atual. Então, por exemplo, pegam essas mangas 3/4 e o avental, que foram comuns no século XVII entre camponeses, etc., e adaptam para o universo Barbie, né? Então o avental fica assim, de tule. A irmã da Odete já está bem mais interessante, historicamente falando, com um traje com elementos que remetem aos usados por camponeses por volta dos séculos XVI e XVII. Ela apresenta um kirtle, que é uma vestimenta usada por homens e mulheres na Idade Média europeia e, eventualmente, tornou-se uma peça usada por mulheres até o período barroco. O kirtle surgiu depois de um pseudo-corset e consistia em um vestido-colete que era usado por baixo das roupas e reforçado com cortes e amarrado na frente. Nesse figurino, o traje é uma combinação de elementos de moda do período romântico e também remete ao renascentismo, que eu abordei nos vídeos de referências da moda do filme Barbie e Rapunzel. Então, temos o decote coração, com o corpete ajustado, cintura marcada e a saia ampla, que são elementos presentes nesse período e que enfatizam feminilidade. A rainha, nos seus dois trajes, utiliza um elemento marcante que é o rebato. O rebato esteve na moda de 1580 a 1635 e aparentemente começou como um termo para uma gola muito semelhante a um leque, mas depois de 1600 o termo foi transferido para o suporte, geralmente feito por um arame e aparado com uma reticela pontuda semelhante à renda. O rebato foi associado à Rainha Elizabeth I, sendo uma variante do rufo espanhol. Lembram que eu falei sobre o rufo no vídeo de O Quebra-Nozes? Vocês provavelmente conhecem essa peça por causa da Branca de Neve. As roupas usadas pelos vilões são mais teatrais, né, performáticas, com elementos para remeter às penas de asas pontiagudas e tal, para seguir a estética deles serem aves. E eu diria que tem uma base com um pezinho na Idade Média. A Rainha Fada tem de mais chamativo as mangas bufantes. Os vestidos do início do século XVII continuavam a moda do século XVI. As saias eram moldadas por alações e as mangas eram bufantes e cheias, cobrindo completamente os braços. Por volta de 1620, o estilo começou a mudar visivelmente. As mangas encurtaram, marcando a primeira vez em que os braços das mulheres eram visíveis em centenas de anos da história do vestuário europeu. Porém, geralmente usava-se uma camisa rendada de mangas longas por baixo. Falando dos figurinos do balé, esse vestido lindo da Odete remete a esse modelo aqui da Chanel de 1988. Reparem nas mangas, os detalhes do busto, aplicações ali embaixo da cintura. E mesmo que ele seja roxo, até isso é legal, porque o tule azul sobreposto com o rosa dá exatamente a cor roxa. Como dá para ver em ambas as saias, mas com uma sobreposição dessas duas cores. Já o modelo usado por Odile remete muito a esse usado pela bailarina Vera, que interpretou o Cisne Negro em 1895, e também ao figurino usado pela bailarina que interpretou Odete, a Pirina, quando se apresentou como princesa em Aladim, em 1893. Tem a cor escura, o decote quadrado e tem o elemento das penas na manga, que eu acho que ia ter ficado tão legal se eles tivessem trazido, já que a Odile já tem isso no outro look dela. O Daniel, nas duas roupas que aparece, também segue uma linha bem próxima aos do filme Barbie e Rapunzel. Novamente, a arquitetura do filme também é uma mistura estilística predominantemente inspirada por períodos históricos europeus como gótico, renascimento e barroco. E provavelmente é inspirada nas vilas da Alemanha, pois reparem nas semelhanças.
Além disso, os castelos também se parecem bastante com esses aqui desse período que estão localizados na Europa. As principais características observadas na arquitetura são o torreão, que é uma estrutura arquitetônica que consiste em uma torre fortificada, geralmente localizada em um castelo ou fortaleza. Essas estruturas são comumente encontradas em construções medievais e serviam como pontos de observação, defesa e status. As torres altas, com telhados em forma de cone, são resquícios do gótico e da arquitetura renascentista, especialmente em regiões da Europa Central. O uso de tijolo vermelho e os detalhes decorativos sugerem uma influência da arquitetura Tudor ou da arquitetura medieval inglesa, comuns em castelos e mansões da nobreza. As portas altas e janelas em arco apontam para uma mistura de gótico e renascimento, com ênfase na verticalidade e grandiosidade. O interior do salão de baile mostra um claro desvio para o barroco ou rococó, ambos conhecidos por suas linhas curvas, decoração elaborada e uma paleta de cores ricas. As colunas com cartéis decorativos lembram o estilo barroco caracterizado por sua riqueza de detalhes. As colunas parecem ser coríntias, com detalhes ornamentais exuberantes inspirados pela arquitetura greco-romana. As sacadas internas e detalhes dourados também são indicativos do barroco, enfatizando a sofisticação e o luxo. Os pisos com padrões geométricos eram tipos de salões nobres, combinando mármore e outros materiais, além das molduras ornamentadas das paredes, e refletem uma forte influência do Renascimento italiano, onde a simetria e a proporção eram cruciais. O uso de jardins organizados em labirintos é característico da arquitetura renascentista, onde o planejamento geométrico e simétrico dos jardins era comum em palácios e mansões italianas. Esse estilo refletia a harmonia e a ordem valorizados na Renascença. No período barroco, essa ideia foi expandida com jardins ainda mais elaborados e ornamentados. Fontes também são típicas da arquitetura barroca, onde a água era usada para os efeitos visuais e sonoros, além de também serem comuns em jardins e palácios de castelos renascentistas, servindo como símbolo de luxo e sofisticação. Palácios italianos e franceses, como o Palácio de Versalhes, tinham fontes decorativas como centros dos jardins. As estátuas remetem ao ideal clássico e renascentista de valorizar temas mitológicos e heróicos. Gostou desse vídeo? Se você gostou, não deixe de curtir, compartilhar e comentar e se inscrever no canal. Tchau!